Atualmente, os Estados Unidos vêm enfrentando uma enorme crise. E não estamos falando de nada relacionado à política. O grande problema atual no país são as intensas tempestades de inverno, as quais já deixaram milhões de americanos em estado de alerta, com milhares de voos cancelados, dezenas de mortos e muita gente sem luz. As tempestades de inverno não são novidade. O que vem assustando a todos é justamente o nível atual delas. E é exatamente isso que tem feito muitos se perguntarem se isso não seria um sinal profético de que algo maior está por vir. Em Lucas 21, 25 e 26, é dito que haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade bramando o mar e as ondas. Homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Para muitos dos intérpretes modernos da Bíblia, estes fenômenos climáticos que estão cada vez mais intensos entram na categoria de sinais descritos há quase 2000 anos. Essa nevasca que vem assolando os Estados Unidos seria justamente um desses sinais. Em vários estados ao redor dos Estados Unidos, o cenário é o mesmo. Uma tempestade igual a essa não é vista há dezenas de anos. Mais de 20 estados americanos declararam estado de emergência, sendo mais de 160 milhões de cidadãos americanos sob os perigos das tempestades de inverno. Em alguns lugares, a temperatura atingiu menos 20 graus Celsius, sendo que, conforme previsões, ela poderia alcançar até mesmo incríveis menos 45 graus. O corpo humano não é capaz de aguentar uma temperatura tão baixa assim, caso não esteja muito bem protegido. Andar com a pele exposta numa temperatura assim pode fazer com que você congele em menos de 1 minuto, contraindo uma hipotermia severa. Há, naturalmente, um risco real de perda de consciência e morte, e foi exatamente isso que aconteceu com várias pessoas ao redor do país. Ao todo, mais de 85 pessoas vieram a falecer por causa da forte nevasca que cai agora mesmo nos Estados Unidos. O número é da agência de notícias norte-americana Associated Press, com base nos dados do governo. Muitas foram vítimas de hipotermia, principalmente em Nova York, em que 10 pessoas em situação de rua sucumbiram por causa do frio. Isso fez com que a Guarda Nacional fosse enviada para estados como Tennessee e Mississippi para ajudar a remover os destroços e salvar pessoas que estejam presas em carros ou casas sem energia elétrica. No Mississippi, essa foi a pior tempestade de inverno nos últimos 32 anos. Aproximadamente 1 milhão de americanos ficaram sem energia elétrica, fazendo com que a Duke Energy, a grande empresa norte-americana de infraestrutura energética, pedisse aos seus clientes para reduzir o consumo. O maior problema, além do fato de que as pessoas necessitam ligar o aquecedor em casa para resistirem ao frio intenso, é a neve que cai. São de 30 a 45 centímetros de neve, tudo isso acumulando-se em vários locais, por exemplo, em redes de energia, derrubando linhas de transmissão ao redor do país. Em Nashville, uma cidade do Tennessee, policiais e bombeiros estão batendo de porta em porta para resgatar as pessoas que estão vivendo sozinhas por lá, muitas no escuro, sem energia elétrica. Além disso, as tempestades vêm impactando também nos voos pelo país, sendo que mais de 13 mil voos já foram cancelados até o momento. A última vez que uma quantidade tão alta assim de voos foi cancelada foi em 2020, no início da pandemia da Covid. No estado do Maine, um voo tentou decolar mesmo com o tempo adverso, e o pior aconteceu. Ele acabou caindo e ocasionando a morte de 7 pessoas. Indo agora para a Carolina do Norte, por lá, enquanto o governador Josh Stein se pronunciou pedindo para que os moradores não saiam de suas casas, a menos que seja estritamente necessário, Daniel Johnson, o secretário de Transportes, diz que algumas localidades podem enfrentar condições climáticas de inverno como não se via há muitos anos. A tempestade tem a nossa atenção
total. Este é o cenário que se vê por todo o país. Um desespero que não se via igual há anos, até mesmo décadas. É justamente por causa disso que muitos estão se perguntando: o que está acontecendo? Nas redes sociais, esse tipo de leitura profética também vem ganhando bastante força. O youtuber e músico Nick Keswani é um dos poucos a comentar sobre o assunto. Num dos seus vídeos, ele afirmou que aqueles que têm discernimento espiritual sabem que esses eventos climáticos, como este, não são apenas a natureza seguindo o seu curso, mas fazem parte de uma profecia bíblica maior, destinada a chamar a nossa atenção para a soberania de Deus e, em última análise, para o seu retorno nos últimos dias. Mas será que há verdade no que ele diz? A qual profecia ele pode estar se referindo? Quando nós nos debruçamos sobre as profecias bíblicas para entendermos o momento atual, podemos recorrer a Jó 37:6. Ele diz à neve: cai sobre a terra. Ou então Mateus 24:20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Êxodo 9:24 e 25 também. Caiu granizo e raios cortavam os céus em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Ou até mesmo Josué 10:11. O Senhor lançou do céu grandes pedras de granizo, e foram mais os que morreram pelo granizo do que os mortos à espada. Ao contrário do que muitos imaginam, a Bíblia fala várias vezes sobre neve, gelo e frio extremo. Em alguns trechos, esses fenômenos aparecem como símbolos de purificação. Em outros, como instrumentos de julgamento, sendo forças naturais descritas como irresistíveis, capazes de causar destruição e morte. No entanto, curiosamente, ela não prevê nevascas apocalípticas de forma direta. O que ela descreve são tempos de angústia, colapso e uma natureza que deixa de obedecer à lógica humana. Em Apocalipse 16, por exemplo, são citadas todas as taças da ira, com pragas, colapso ambiental e, principalmente, sofrimento em escala global. O texto não fala especificamente de neve, mas sim de castigos naturais sucessivos, além do colapso ambiental. O que muitos enxergam estar acontecendo agora nos Estados Unidos é um reflexo direto desse tipo de colapso ambiental descrito nos textos bíblicos, onde podemos ver recordes diários sendo quebrados ao longo do todo o país, com cada dia se tornando mais frio do que o anterior. Como já dito antes, é impossível que alguém sobreviva sem os cuidados adequados a uma temperatura de menos 45 graus. As visões sobre o que está acontecendo agora acabam sendo bastante diversas. De um lado, a ciência tenta apontar explicações climáticas muito bem documentadas e detalhadas para tudo, e também chamando a atenção para o fato de que teremos que nos acostumar a isso daqui para frente. Para os meteorologistas, não há dúvidas, estes eventos extremos se tornaram cada vez mais frequentes. Já do outro lado, há quem afirme que essas tempestades não têm como objetivo causar pânico, mas sim servir como preparação. Não se trata de padrões climáticos ou mudanças sazonais, mas sim de lembrar a humanidade da sua dependência de Deus e da urgência do arrependimento. No fim, o que esses eventos realmente significam pode depender menos do que está caindo do céu e mais de como a humanidade escolhe interpretar os sinais à sua volta. Coincidência? Consequência climática? Ou cumprimento de antigas profecias? Essa é a pergunta que continua dividindo opiniões. E aí? Qual resposta você arrisca?